Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso segundo encontro sobre o discurso da fé, a fé segundo a Sagrada Escritura. Depois de termos falado sobre a revelação, a Sagrada Escritura e revelação, a tradição. E agora, nesse segundo encontro, nós vamos falar sobre os livros sapienciais e entrar também na questão da fé no Novo Testamento, o iniciozinho de conversa. Então, nós vemos nos livros sapienciais do Antigo Testamento, que corresponde a Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Sabedoria, o livro do Eclesiástico. São os livros sapienciais. Do Antigo Testamento, pouco se fala explicitamente da fé. Pouco se fala. Todavia, este assunto aí reponta e é-nos descrito, sobretudo, o caráter gratuito do ato de fé. Deus comunica-nos sua sabedoria. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 9. É uma comunicação feita a quem cumpre os mandamentos. Sabedoria, capítulo 8, versículo 21. Torna-se o homem sábio, principalmente por seu modo de viver a sabedoria divina. Essa sabedoria que é comunicada ao ser humano. Como o Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 16. Onde nos diz início, arqué, da sabedoria, do temor do Senhor. Importante é que em todos estes textos, o papel vem desempenhado pela lei. Temos aí a meta a ser atingida por todos os atos do ser humano que crê. Quais são os atos do ser humano em resposta à ação divina? Obediência, fidelidade, confiança e esperança. Nos sapienciais, apresenta-se a fé sempre como uma reação do homem a uma ação primeira de Deus. O entendimento da fé do Antigo Testamento depende, portanto, da modalidade da ação divina revelada, da natureza da sua autorrevelação. Deus se revela na história. É uma concepção fundamental da fé judaica cristã, que Deus é um Deus que se revela na história do homem. Ele entra na história do homem se revelando, e o ser humano é chamado a discernir esses sinais de Deus, e diante da proposta divina, o homem dá uma resposta. Um confronto esquemático nos ajudará a perceber toda a significação da fé segundo o Antigo Testamento. Ação divina revelada. Deus se revela. E uma reação do homem que crê. O homem responde. Então, há uma ação divina do Deus que se revela e há uma resposta humana a esta revelação divina. Então, Deus se revela, na ação divina revelada. Como?
Deus é o santo, é aquele que exige a lei, é aquele que ama e é fiel à aliança. Deus é aquele que promete, Deus é aquele que é verdadeiro. Diante da reação do homem que crê, o homem responde por meio, isso aqui no Antigo Testamento, do temor de Deus, da castidade, não tem nada a ver com celibato, da castidade, do culto e obediência, do amor, da confiança e fidelidade, da esperança, perseverança e paciência, da atitude de fé e do testemunho. À vista deste sucinto esquema, podemos concluir que a fé do Antigo Testamento consiste no seguinte. Então, o que é a fé no Antigo Testamento? O homem crê, torna-se um homem de fé, na medida em que ele, em face do Deus que se revela, de maneira assim tão pessoal, se apropria de Deus no mais íntimo de seu ser, assume a sua segurança em Deus, na castidade, na toda pureza da vida, cheia de respeito, na confiança absoluta e na obediência mais amorosa. Então, nós vimos essa dimensão da fé nos livros sapienciais, né, e no Antigo Testamento. No Novo Testamento, há uma situação mutável da história da salvação. O Antigo Testamento prepara, o Novo Testamento é a realização de tudo aquilo que se espera. Com a passagem do Antigo Testamento, testamento significa aliança, antiga aliança, aliança feita com Moisés. Para o Novo Testamento, aliança feita com Jesus no mistério da cruz, antecipado ali na Eucaristia, este é o sangue da eterna aliança. A fé não adquire novo conteúdo. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, aquele que crê, a pessoa que crê, tem os olhos fixos em Deus. Deus é o foco daquele que crê. O homem que se aproxima dele, desse Deus que se revela aos homens por palavras e ações. Pela fé, o homem piedoso do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, com base na experiência que tem da ação divina, aguarda outros atos de Deus. No Antigo Testamento, a sua submissão fiel a Deus é, por isso, confiança, esperança, paciência. Também o fiel do Novo Testamento, aquele que crê, tem os olhos voltados para a ação de Deus na história. Deus insere na história dos homens, se revelando, que ele vê através da sua fé. É os olhos que percebem o mistério dessa revelação de Deus que age na história. Contudo, seu olhar se prende quase exclusivamente ao único fato do passado. Qual é? O evento Cristo. A centralidade da fé cristã, ela é focada em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Isto é, Jesus Cristo. Então não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus Cristo, o Nazareno. Atos capítulo 4, versículo 10. Se esta visão voltada para o passado, para a realidade da manifestação da presença do Filho de Deus que se fez homem, caminhou conosco na história,
E essa realidade desse passado, né, que foi a manifestação de Deus que se faz presente, Deus no meio de nós, se associa ao olhar para o futuro. É uma realidade, um evento passado que nos joga para um futuro. Portanto, o elemento da esperança. Se existe o fato real da manifestação divina em Jesus Cristo, essa realidade do passado nos coloca diante de uma esperança que está no futuro. Essa esperança confiante faz parte da fé do Novo Testamento. Não quer isso dizer que, da parte de Deus, se deve esperar ação nova e essencial. Não. Deus se revelou plenamente na história em Jesus Cristo, uma revelação definitiva. Não se repete. Então, sela ali a nova aliança. O que agora está ainda fora do quadro é somente a visibilidade do que já foi realizado, do que já nos veio com a pessoa de Jesus Cristo, já é um fato, é a realidade, e que se tornará a salvação do homem na parousia, no fim, na consumação dos séculos, né? No término do presente éon, dos presentes séculos. Mateus capítulo 24, versículo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, 2 Pedro capítulo 3, versículo 4. Então devemos ter em consideração isto, né? Jesus já veio, e que se tornará salvação para o homem na salvação. É uma esperança, uma expectativa de que aquilo que nós acreditamos e confiamos na fé já é presença real de Cristo, mas ainda não é a consumação que está por vir. O que está reservado para o futuro é, portanto, tão somente a apocalipse do portador da salvação, né? Apocalipse é a revelação, né? A revelação, né? É uma revelação que se manifesta. Esse calipso faz lembrar o eucalipso, eucalipto. Eucalipso é aquele que está bem escondido. Bem, no grego. Calipso, escondido. Apocalipse é aquilo que se abre e que se revela. E então somente o Apocalipse é a revelação do portador da salvação, que é Jesus Cristo, na realidade da consumação dos séculos, ainda oculto aos nossos olhos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 7 e 13, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Ou seja, é a sua gloriosa manifestação, epifania, a manifestação de Jesus, na consumação dos tempos, nos fins dos tempos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, e outras passagens das epístolas pastorais. Quais são as epístolas pastorais? Então vem Carta de São Tiago, Cartas de Pedro, 1ª e 2ª, Carta de João, 1 João, 2 João e 3 João, e Carta de Judas. Essas são as pastorais. Cristo é a última ação de Deus, última e definitiva, que abrange também o futuro. Não é uma realidade do passado, mas é uma realidade dinâmica de uma presença que atinge sua plenitude no futuro. Que assim seja, que a loucura da cruz, realizada no passado, é sabedoria divina, que o crucificado é o ressuscitado, é o exaltado aos céus, que subiu aos céus,
é o Senhor, que por conseguinte, o que nele ocorreu é ação divina de salvação. Eis o que, para nós, não está patente, mas torna-se patente tão só pela palavra da pregação. É a pregação que nos coloca diante da centralidade da mensagem, que fundamenta o ato daquele que crê, de uma fé que é recebida. Eu não sou o autor da fé. A fé que eu creio em Cristo Jesus é uma fé recebida da igreja através dos apóstolos. São os apóstolos que escreveram tudo aquilo que eu creio. A igreja é transmissora desta mensagem apostólica. E essa palavra da pregação, centrada no evento Cristo, onde eu dou meu consentimento e atualizo na minha vivência de fé aquilo que a igreja crê, não só como igreja, mas também como ação pessoal da fé. Eu estou inserido dentro de uma fé que é anterior a mim e que me une a uma comunidade daquele que crê. A situação daquele que crê do Antigo Testamento não se distingue daquele que crê do Novo Testamento, apenas em razão do tempo. Também outra é a situação da fé, enquanto a história como tal. No Antigo Testamento, não pertencia àqueles que crê, ao passo que no Novo Testamento deve ser crido Cristo, não só como palavra de Deus, palavra que se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, mas sobretudo e precisamente como ação escatológica de Deus. Não só o que Deus previu e preparou durante a história, mas o Deus que nos lança para um futuro da realização plena daquilo que Cristo realiza no fim dos tempos. E essa dinâmica sempre nos lança para a esperança futura. E justamente porque a pregação cristã tem isso como conteúdo, centralidade, ao ensinar que Cristo morreu por nossos pecados, verdade de fé, foi em razão dos nossos pecados, Cristo morre por nós, reconciliando-nos com o Pai, vencendo a desobediência pela obediência de Cristo, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, a Pedro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Por isso pode a fé cristã ser provisoriamente descrita como aceitação do anúncio de Cristo. O anúncio de Cristo que é centralizado no mistério da sua paixão, sua morte e ressurreição, que é o centro da pregação apostólica. Deste centro da pregação apostólica é que nós vemos toda a releitura dos apóstolos ao evento de Jesus de Nazaré, que caminhou no meio dos discípulos anunciando o reino de Deus, e que esse Jesus de Nazaré, que se manifestou na história, Deus que se fez homem, assume a sua profissão de fé na centralidade do mistério da cruz e ressurreição. E é essa centralidade que dá vitalidade a todo o contexto do Novo Testamento e é o centro daquilo que nós cremos. Depois nós vamos dar continuidade através dos dados estatísticos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.